Bom dia, estamos aqui mais uma vez, que a professora pediu para a gente fazer uma aula sobre mutação gênica e eu vou tentar aqui falar alguma coisa. A gente sabe que é um assunto meio complicado, eu mesmo acho meio complicado, muito complexo, mas vamos ver. Então, mutação gênica, né? A gente sabe que é qualquer mudança permanente no DNA, né? Podendo ocorrer tanto nas células da linhagem germinativa, né? Como nas células somáticas que envolvem as mudanças gênicas e as mudanças cromossômicas. Então, essas mutações gênicas, né, são as alterações que ocorrem na sequência de base na molécula de DNA, constituinte dos genes que sofrem uma mudança em sua estrutura. O albinismo, né, que é uma doença hereditária que atinge animais e plantas, por exemplo, é causado por uma mutação que ocorre nas enzimas tirosinase, que transforma o aminoácido tirosina em pigmento de pele, aquela melanina, né? Dependendo da célula atingida pela mutação. Ela pode ser transmitida aos seus descendentes. Outra coisa que a gente também vê na mutação é em suas populações. As mutações proporcionam um surgimento de novos tipos de genes. Sendo mutações, pode ocorrer por adição, eliminação ou substituição de um ou poucos nucleotídeos da fita de DNA. Então isso a gente vê que é bem complicado. Quando as mutações gênicas ocorrem por edição ou subtração de base, ela modifica o código genético e define uma nova sequência de base. Como consequência, essa nova sequência poderá modificar o tipo de aminoácido presente na cadeia proteica, alterando a função da proteína ou inativando a expressão fenótipa. Então, a mutação gênica por substituição, ela pode ocorrer pela troca de uma base nitrogenada, purina, né? Que são as adenina e a guanina. Outra purina ou por uma pirimidina, que são as citosinas e a timina, ou por outra pirimidina. Como a gente vê também, as mutações, de um modo geral, são consequências de um erro no processo de duplicação do seu DNA. No entanto, existem certos fatores no ambiente que podem elevar essa taxa de incidência de erros genéticos, tais como os raios-x, as substâncias presentes no fumo, a luz ultravioleta, o ácido nitroso, alguns corantes presentes em alimentos, dentre outras coisas. Por tudo isso a gente tem que ter muito cuidado ao usar esse tipo de serviço e também a nossa alimentação. Os efeitos de uma mutação sobre o fenótipo podem variar bastante. Quando a mudança ocorre na sequência de aminoácidos na proteína, não afeta o funcionamento da molécula. Ela geralmente passa despercebida. No entanto, muitas vezes a mutação é prejudicial, como no caso da anemia falciforme, em que há substituição do aminoácido ácido glutâmico pelo aminoácido valina, alterando a forma de proteína toda, resultando na mudança do formato do glóbulo vermelho, que se torna incapaz de transportar o oxigênio. Algumas mutações, como por exemplo o caso da laranja baiana, foram selecionadas pelo homem devido ao interesse econômico em 1870. E isso aconteceu lá na Bahia, por isso tem esse nome, laranja baiana. Foi uma mutação, né, visando o interesse comercial. Se as alterações da sequência de aminoácidos na proteína não afeta o funcionamento da molécula e não prejudica o organismo de modo geral, ela passa despercebida e é indiferente. Outras vezes,
As alterações levam a um favorecimento. Imagine, por exemplo, que em uma certa célula do seu intestino passa a produzir uma enzima chamada celulase, capaz de digerir as celuloses dos vegetais que você come. Provavelmente, a mutação que levou a esse erro será vantajosa para você, que poderá eventualmente até alimentar-se de papel picado. Muitas vezes, porém, a mutação pode ser prejudicial. Na anemia falciforme, a substituição do aminoácido glutâmico pelo aminoácido valina em uma das cadeias de hemoglobina conduza uma alteração na forma da proteína toda. Essa alteração muda o formato do glóbulo vermelho, que passa a ser incapaz de transportar, como a gente já disse antes, o oxigênio para o sangue. Outra consequência grave é que hemácias com formato de foice grudem uma nas outras, nas capilares sanguíneos, o que pode provocar obstenção no trajeto para os tecidos. E então, por isso que é muito importante a gente saber usar os alimentos, não estar exposto ao que foi dito aqui, para a gente não ter uma mutação gênica que possa passar de gerações futuras.